Boa noite, irmãos. Tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Marcelo. Eu queria ser um instrumento hoje para falar um pouquinho da palavra de Deus. Antes de começar, quero agradecer ao nosso Deus por mais um dia de vida, agradecer ao pastor, por nos dar a oportunidade, pelo pão de cada dia que Deus tem derramado sobre nossas casas, pela saúde. Peço também ao nosso Deus perdão nossos pecados e que Deus possa atender a cada pedido conforme a vontade dele. Amém? Bem, irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos, né? A palavra de Deus vai falar um pouquinho conosco hoje sobre o milagre da multiplicação de pães. Que lições que nós podemos tirar dali? Nós vamos ver o caráter, as características deste Deus que nós servimos, né? Do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Como que ele se importa como ser humano, né? Nós vamos ver que ele cuida da parte espiritual, ensina, traz todo o entendimento, mas também se importa também com a parte física, né, de todos nós. E essa história se passa lá em Marcos, irmãos. Lá em Marcos capítulo 6, do versículo 30 em diante. Porém, se você pegar o próprio capítulo 6, do versículo 14 em diante, vai falar sobre a morte de João Batista. Logo após a notícia da morte de João Batista e chegada a Jesus Cristo, ele foi ele ele deixou a entender aqui que ele queria um minuto, né, um tempo de, de sossego, né, ou de meditação entre ele e os discípulos. Porém, isso não aconteceu. Isso não aconteceu, mas de maneira nenhuma Jesus Cristo se irritou, de maneira nenhuma Jesus Cristo dispensou aquelas pessoas que foram atrás dele. Não. O objetivo de Jesus Cristo sempre foi ensinar as pessoas, né, ensinar as pessoas a comandar, né, como que as pessoas deveriam, como elas deveriam, né, entender realmente a palavra, né, de Deus, porque naquela época tinha muitas pessoas que pregavam, como também hoje também tem, só que tinha muitas pessoas que, como também nos dias de hoje também, é, distorcem a palavra, né, Jesus Cristo veio, né, uma das missões como mestre era ensinar e ensinar certo, né, Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Libertador e é o nosso professor, né? Ele nos ensinou como devemos andar tanto na parte teórica como na parte, né, prática, né? Jesus Cristo nos ensinou. Tanto que quando Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, não existia e não existe nenhuma acusação para ele. Bem, mas para onde Jesus Cristo foi? Vocês lembram? Versículo 30 do capítulo 6 diz assim para nós: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Então ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então nós vemos aqui nesse trecho, né, que Jesus Cristo ele pensou, né, em fazer algo à parte junto com aqueles discípulos, para que eles pudessem descansar um pouco, né, para que eles pudessem repousar um pouco, né. Já foi pregado já uma vez uma mensagem dessa pelo pastor Alessandro, né, falando da importância do descanso e do repouso, né, para quê? Para que a gente possa se fortalecer mais ainda, né, se estar preparado melhor ainda para que possamos continuar a caminhada, né? Jesus Cristo não é contra o repouso, contra o descanso, não. Pelo contrário, ele é a favor, né? É o que ele está ensinando aqui. Porém,
né, naquele momento não foi possível, né? E aqui, de início, ele mostra que ele fala, vamos para um lugar deserto. Por que, irmão, será para um lugar deserto? Vamos, vamos ver o que o deserto nos traz. O que é esse deserto, né? Pois bem, irmãos, é no deserto, irmãos, na solidão, que realmente conseguimos refletir sobre o que está passando em nossas vidas, não é verdade? O deserto pode significar dor, pode. Pode significar solidão também. O deserto pode significar fundo do poço. No deserto pode também significar desespero. No deserto a gente pode também estar com uma autoestima baixa. No deserto, irmãos, ali se caracteriza, se mostra várias situações de um ser humano. Muitas das vezes é na solidão que você chora, muitas das vezes é na solidão, sabe? No deserto da sua casa, no deserto do seu quarto, no deserto, no seu deserto especial. Qual que é o seu, aonde tem sido o seu deserto? Para onde você reflete, onde você chora, onde você lamenta, onde você reflete, consegue refletir sobre tantas coisas que tem passado em sua vida. No deserto, irmão, nós vimos que as pessoas olham ao seu redor e pode perguntar: e agora? Para onde eu vou? Quem vai me ajudar? A história antiga, né, no Antigo Testamento, nos mostra, né, o, o povo de Deus, né, o povo de Israel, sendo levado para o deserto. E ao caminhar durante 40 anos no deserto, nós vimos que eles passaram por várias aflições, né? Não por causa de Deus, mas por falta de fé em Deus, né? Porque ao lermos lá a história, nós vamos ver que nosso Deus, nosso Rei, ele cuidou e ele cuida, né, de todos ali com um carinho extremo, né, com um amor extremo. Uma das características desse Deus que nós servimos é misericordioso, né? No deserto nós vimos que nosso Deus ele tem misericórdia. Nessa história você vai ver também que Deus usou de misericórdia, que Deus usou de amor. Muitas das vezes as pessoas pensam que Deus só se preocupa com a vida, com a parte espiritual. Não, Deus cuida de você e de mim em todas as partes, física, mental e espiritual. Se você, né, a gente for lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que as pessoas tinham sede, Deus mandava água, as pessoas tinham fome, Deus mandava maná. De dia era calor, Deus mandava a nuvem. De noite era frio, Deus mandava uma bola de fogo. As pessoas se envelheceram e suas sandálias continuavam como se estivessem novas. Então o que nós temos que nós vamos aprender, que nós temos que aprender a depositar as nossas aflições no altar do Senhor. E estarmos atentos à sua palavra, aos seus ensinamentos, né? Deus tem usado muito o nosso pastor Alessandro, né? Nos trazendo várias mensagens, vários ensinos, que a gente possa aproveitar, né? De tudo que o nosso pastor está trazendo e tudo aquilo que já nos foi
dado como estudo, né? Nós sabemos que temos um Deus zeloso, não é verdade? Vejam só, Jesus Cristo, ao saber, né, foi anunciado a ele a morte de João Batista. Os seus discípulos vieram, comunicaram a ele o que todo o serviço que eles tinham fazido, então estavam fazendo. Jesus Cristo chegou à seguinte conclusão: vamos para um lugar deserto e neste lugar nós vamos descansar, repousar um pouco. Mas a história fala para nós que isso não aconteceu. E como que Jesus Cristo tratou isso? Como que Jesus Cristo cuidou daquelas pessoas? Aqui nos fala que era uma multidão de pessoas. Nós também somos uma multidão. E conforme Deus cuidou daquelas pessoas, assim Ele cuida de nós. O mesmo Deus que atuou no Antigo Testamento, o mesmo Deus que cuidou dessas pessoas, é o mesmo Deus que cuida de nós. No versículo, irmãos, no versículo 32 diz assim: E foram sós num barco para um lugar deserto. Quem foi? Os discípulos de Jesus Cristo. Porém, versículo 33, a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. Então Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e o que ele teve? Compaixão, misericórdia deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém por isso, né? Assim é nós também, ovelhas sem pastores. Hoje não, hoje nós temos o sumo sacerdote, Jesus Cristo, é o nosso pastor. Amém? E ele age com muita compaixão, com muita misericórdia com cada um de nós, irmãos. Só que a hora foi passando, irmãos. Jesus Cristo ensinando a eles, dando todo entendimento. Só que chega uma hora que o físico, né, já não suporta mais. Então, qual foi a ação dos nossos irmãos, os discípulos que lá estavam lá? E como o dia fosse já muito adiantado, então os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto. O dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias vizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Irmãos, Jesus Cristo sabia que muitas daquelas pessoas que lá não tinham condição de comprar um pão. Jesus Cristo sabia que muitas daquelas pessoas que estavam lá estavam esperando que ele fizesse algo realmente. Jesus Cristo sabia que muitas pessoas que ali estavam, se ele não intercedesse por elas, algo pior poderia acontecer. Ele, porém, respondendo-lhes, disse: Dá-lhes vós de comer. E eles então disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Irmãos, você acha que para Deus isso é um problema? Você acha, irmão, que no deserto que você está passando hoje, por maior que seja a sua dificuldade, o Deus que você serve não tem poder para reverter essa situação? No momento de hoje que estão passando, irmão, olha só, de tanta tristeza, de tanto luto, você acha que não temos um Deus que tem poder para falar: acabou? Cessou? Aqueles nossos irmãos que ali estavam, irmão, eles sabiam que Jesus Cristo cuidava da alma, mas não tinham a fé que Jesus Cristo também cuidava do corpo. Deus cuida de você, meu irmão, em tudo, em todas as partes da sua vida, espiritual, mental.
Deus cuida de você em todas as partes, irmãos. Deus cuida de mim de uma maneira que nem eu entendo. Através do Espírito Santo que habita em mim, ele me alerta, ele me corrige. Através do sol que nasce e da saúde que ele me dá, eu ganho o pão de cada dia, porque ele me deu. E assim eu cuido do meu corpo físico. Ele me deu uma família que cuida de mim tanto na parte física como na parte mental. Deus zela por nós em todos os sentidos. Você crê nisso, irmão? Então disse: E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Levantaram 12 alcovas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Irmãos, eu quero deixar essa mensagem com os irmãos aqui hoje, que fica para nós, essa lição, é que estamos passando por um momento difícil. Tem horas que precisamos ou estamos no deserto, e no deserto aparece muita dor, no deserto aparece muita aflição, às vezes parece que estamos sozinhos, mas não estamos sozinhos. No deserto Deus mostra o amor, no deserto Deus sustenta a alma, sustenta o corpo, no deserto Deus usa de misericórdia, no deserto Deus restaura a vida de todos aqueles que o buscam. Amém? É isso que eu queria deixar para os irmãos hoje. Os discípulos pensavam que ele cuidava só da parte espiritual. Não, Deus cuida de nós em todos os setores da nossa vida. Que Deus cuide de você, da sua família, né? Que você possa depositar a sua confiança perante o altar do Senhor. Amém, irmãos? Boa semana, viu? Vamos encerrar aqui, vamos orar. Eu gostaria de encerrar aqui com os irmãos orando. Pode ser? Vamos lá? Assim. Senhor nosso Deus Pai, primeiramente agradecendo um dia de vida, por todas as bênçãos que tem derramado em nossas vidas. Quero neste momento, ó Pai, agradecer pelo pão de cada vida, de cada dia, por o Senhor ter nos dado uma família maravilhosa, por o Senhor ter derramado em nossa vida o teu amor, a tua graça, por o Senhor ter nos dado uma nova esperança de vida, que possamos entender e compreender os ensinamentos, possamos estar preparados para usá-los, preparados também para aprender. Neste momento eu peço ao Senhor por cada pedido que foi feito nesta noite, que o Senhor possa atender conforme a tua vontade. Neste momento de tantas lutas, de tantas preocupações, tantas aflições, né? Eu peço a Ti pela família do Emilson, né? Que o rapaz trabalha conosco lá na empresa, que veio a falecer, que o Senhor conforte a família dele. E de tantos outros, né? Que nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesses últimos anos, né? Vieram a ter algum ente que faleceu. Mas sabemos também que o Senhor tem usado de misericórdia para conosco, o Senhor tem usado de amor para conosco, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor também tem derramado sobre nós a tua justiça, a tua graça. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em todos os campos da nossa vida.
Te peço, ó Senhor, perdão dos nossos pecados. O Senhor sabe nossas falhas. O Senhor sabe nossas dificuldades. Mesmo assim, o Senhor nos ama, o Senhor nos cuida, o Senhor zela por nós. Peço pela vida do meu pastor da nossa igreja, o pastor Alessandro, e os demais pastores que trabalham na obra. Que o Senhor possa fortalecê-los, que eles possam fazer sempre a tua vontade, e nós, como servos, ovelhas, irmãos em Cristo, possamos também aprender, obedecer e crescer para a sua honra e para a sua glória. Que nessa noite possa estar havendo salvação de alma, Senhor. Nós sabemos que tem milhares de pessoas que estão voltando para casa, saindo desta doença e de outras doenças tantas que apareceram aí neste mundo devido ao pecado. Tudo isso está acontecendo por causa da sua misericórdia. Mas o Senhor também é a justiça e é amor. E por isso, Senhor, somos gratos a Ti por tudo. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo também, Senhor.